Hoje eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui, porque ontem, quem acompanhou a live de ontem aqui, boa tarde, quem acompanhou a live de ontem aqui vai lembrar que o que eu disse acabou acontecendo, né? O que eu falei aqui sobre a questão de que o Lira estava achando que estava negociando com o Bolsonaro e que ele, na verdade, não entendia que o Lula era um grande articulador político, ele estava subestimando o Lula. Eu falei sobre isso aqui ontem, disse inclusive que o Lula estava acostumado a negociar com patrões, a negociar com a indústria, quando ele era sindicalista, a bater de frente, inclusive, com partidos políticos, lutou durante a ditadura militar. Então a gente sabe que o presidente Lula conseguiria articular bem para conseguir aprovar a MP. Passou do jeito que a gente queria, do mesmo formatinho que o governo passou? Não. Tiveram algumas alterações, a gente sabe disso. Mas ao menos passou. Neste momento, inclusive, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Está tendo a votação lá na Câmara lá no Senado Federal, inclusive, tá? Tá tendo aqui, ó, a votação lá no Senado Federal. Tá tendo a discussão, na verdade, sobre a votação. Esse aí, pra quem não sabe, é o Jorge Seife, né? O filho do Bolsonaro que não veio das mulheres, das esposas do Bolsonaro, né? Ele é apontado ali como um filhinho do minto, Jair Bolsonaro. Opa! E aí a gente consegue ver claramente ali, né, que o Lira subestimou, perdão, o presidente Lula e ele acabou quebrando a cara, se dando mal, tá? Por que que acabou se dando mal? Eu tinha citado para vocês ontem que o Lira tinha alguns problemas na justiça e que esta pressão que ele estava fazendo contra o Lula e contra o Partido dos Trabalhadores poderia girar contra ele. Não porque o Lula iria pedir para nenhum ministro do STF fazer nada contra ele, mas porque existiam várias pendências na justiça contra o Lira, contra aliados do Lira, enfim, várias situações que a gente viu acontecendo aí ainda durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro e que já estava em andamento junto com, e verdade, Luiz Giglioli, e da fake news também, junto também com aliados do Lira que estão sendo investigados por conta daquele esquema das compras lá de equipamentos de robótica, relacionados ali à educação, né, a fundos do FNDE, e o Lira imaginou que o Lula ia cair de joelhos por ele e não aconteceu. Esta matéria aqui, inclusive, publicada na revista Fórum, assinada pelo Plínio Teodoro, para mim traz um título bem importante, ó, Lula, craque do jogo. Governo celebra a vitória na Câmara, mas Lira permanece forte. Lula entrou em campo e se envolveu diretamente na articulação para a votação da MP dos ministérios, garantindo a aprovação com 337 votos favoráveis. Após votação, Lira mandou recado ao presidente Lula. A aprovação da MP 1154 de 23, a MP dos ministérios, por 337 votos a 125 contra e uma abstenção, no fim da noite da quarta-feira foi comemorada pelo governo como uma vitória de Lula contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Desde o início estávamos confiantes de que o parlamento daria uma contribuição para essa conquista. Quero agradecer a cada uma das 337 deputados e deputadas que apoiaram o relatório apresentado pelo relator Júnior Bulhões na MP, construído em diálogo amplo com todos os partidos, celebrou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tá dando as escorregadas, viu, Padilha? O Lula te salvou, tá? Nas redes, já na madrugada desta quinta-feira. Continuarei conversando com todos os demais colegas deputados que se abstiveram ou votaram contra o texto, inspirado pela convicção. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Inspirado pela convicção de que o Brasil não vai superar os enormes desafios que tem pela frente sem manter o bom ambiente de cooperação e respeito entre as instituições. Emendou Padilha, alfinetando Lira. O termo Lula, craque do jogo, amanheceu no topo da pauta política no Twitter, com apoiadores celebrando a vitória do presidente, que não significa, no entanto, a derrota total de Lira, que ainda tem poder sobre o Centrão, cooptado em parte pelo governo e pela aprovação do MP. E aqui eu quero trazer pra vocês um ponto. Qual que era o resultado de ontem, tá? Qual que era o resultado de ontem, certo? Vamos lá, ó. A gente tinha uma perspectiva de que o resultado de ontem fosse terrível, por causa da votação que se teve ali do marco temporal, né? Onde 83% da base do MDB, do União Brasil e do PSD votaram contra o marco temporal e o governo Lula. Então a expectativa era que a MP não passasse. A MP dos ministérios não passasse. E aí o que aconteceu? O Lula entrou em campo, começou a se articular e olha o que ele conseguiu aqui fazer, ó. Ele conseguiu, ó. Olha o tanto de voto aqui que ele conseguiu. Ele conseguiu 100% do PT, né, que é óbvio. Conseguiu 95% de apoio do PSD, que era um dos partidos que não estava sendo fiel ao governo. Conseguiu 92% do apoio do MDB, que não estava sendo fiel também ao governo. Conseguiu 70% do União Brasil.
conseguiu 77% do PP, o partido do Arthur Lira, conseguiu 82% do Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, conseguiu 100% do PDT, conseguiu 9% do PL, o partido de Jair Messias Bolsonaro, tá? Conseguiu 1%. Ah, Carlito, é pouco, mas conseguiu. Melhor dizendo, 1% não, 9%. Conseguiu 8 votos, que podem ser determinantes para votações do futuro. Conseguiu 100% do PSB, 100% do PSOL, 100% do PCdoB, 86% do Avante, gente, 83% do Podemos, o partido do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, conseguiu 69% do PSDB, conseguiu 100% do Solidariedade, 100% do Partido Verde, Cidadania 67%, 50% do Patriota, 100% do Rede, né, que era um voto só que o Rede tinha, e 100% do PSC. Lembrando que vários desses partidos aqui eram da base do governo Bolsonaro. E aí quando você vem aqui para poder entender quem é realmente que estava interessado em atrapalhar o Brasil, a gente vê claramente isso aqui, ó. O partido do Jair Messias Bolsonaro, né, o PL e União Brasil. São os dois partidos aqui, junto com o PP e o Republicano, os três partidos que mais têm basicamente preocupações pessoais, ignorando inclusive o fato de que o crescimento político desses indivíduos também depende do crescimento econômico do Brasil. Ontem, inclusive, como muita gente tinha percebido na nossa live aqui, a gente tinha dito que o problema do Lira em relação ao Lula era pessoal no que diz respeito ao Renan Calheiros. Ele é inimigo político do Renan Calheiros ele é inimigo político do Renan Calheiros lá em Alagoas, e ele não queria que o Renan Calheiros continuasse tendo filho como ministro dos Transportes. E aí tentou pressionar o Lula para tirar o Renan Filho do Ministério dos Transportes. O Lula falou que não era assim que o jogo funcionava, que não era assim que a banda tocava, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. E ontem foi um dia fatídico para o Lira, né? Ele não foi totalmente derrotado, não foi totalmente extirpado ainda da coisa pública, mas o recado foi direto. Carlito, qual foi o recado que o Lira recebeu? Ele recebeu um recado claro de que o Lula não é o Bolsonaro. Ele recebeu este recado claramente. Inclusive, ele ainda mandou aqui essa indiretinha pro governo Lula, porque ficou meio pezinho da vida, ó. Daqui para frente o governo vai ter que andar com suas próprias pernas, diz Lira após Câmara aprovar MP dos ministérios. Vamos ler aqui essa matéria publicada. Eu nem dei o crédito a outra, né? Ou eu dei o crédito nessa daqui? Não deu crédito. Vamos dar o crédito aqui, tá? Matéria publicada no G1, assinada pela Marina Pignoni. E essa aqui